É maravilhoso nós sabermos quão grande realmente é este amor de Deus em nossas vidas, né? Nós estamos estudando o livro do Evangelho de João, lendo e também estudando. E nós estudamos algumas vezes sobre a colheita, o início da colheita. Depois nós estudamos a colheita no casamento. Aí estudamos a colheita na fonte ou no poço. Aí estudamos a colheita com Jesus, ela não para. E hoje, depois a colheita no deserto. E hoje vamos falar sobre a colheita diante do tribunal. Então, o que significa um tribunal? É um local onde você se aproxima ou é intimado para fazer o quê? Para agora prestar contas. E lá então está o juiz para julgar justamente. Mas nós sabemos que hoje uma pessoa prende e 10 pessoas soltam. Isso já existia há 2000 anos, como nós vamos falar hoje, também em João capítulo 8, onde o tribunal humano, onde eles simplesmente de Roma, ou os seus juízes, os seus líderes que só condenavam. E a palavra de Deus nos mostra que a igreja primitiva, ela sabia o que era comparecer diante do tribunal romano. Ela sabia como, um dos exemplos foi Paulo e Silas. Quantas vezes eles foram açoitados, jogados na prisão. E quando estava marcada a hora da morte, o que acontecia? Somente Jesus poderia salvá-los. Fala, somente Jesus pode nos tirar na situação que nos encontramos. Amém. E foi isso que aconteceu. Ele foi de noite, abriu o cárcere, enviou um anjo e soltou os dois. E nós veremos hoje também um exemplo maravilhoso, conhecido pela maioria, mas nós vamos ter algumas lições preciosas para as nossas vidas. João capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, quer dizer, mortas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus levantou-se e lhe disse: Aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um e começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. É maravilhoso vermos quão grande realmente é o amor de Deus. Nós não podemos descrever a diferença que existe de pessoas. Conforme nós acabamos de ler, Jesus estava no Monte das Oliveiras e tornou para o templo. Aí todo o povo vinha ter com ele. Aí eu pesquisei, tinha mais ou menos 300.000 pessoas na cidade, claro, não no templo. 300.000.
Agora nós não sabemos quantas centenas ou milhares estiverem na presença neste ocorrido. E nos diz então a palavra de Deus que Jesus estava expondo a palavra da vez como estou fazendo. Só claro, com mais profundidade, como um filho de Deus. E eles tiveram então a petulância de interromper um culto, onde Jesus estava ensinando o Filho de Deus. Interromperam o culto e disseram, olha, nós temos aqui uma pessoa que precisa ser apedrejada. Temos aqui uma pessoa que não merece mais viver, porque cometeu um pecado. E começaram a acusá-la, porque eles queriam que Jesus fosse o aliado deles, para que pudesse ter algo para condená-lo também. Eles se baseavam na lei, mas Jesus veio para mostrar a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, nos diz em Romanos. Amém? Então nós podemos perceber, eu não vou me alongar nisso, mas são homens que julgam, que condenam, que massacram, que apedrejam e querem levar a outra pessoa à destruição. São muitas vezes vidas, famílias, e muitas vezes não estão nem aí com as consequências. Mas nós podemos ver pessoas feridas, ferem outras. Pessoas amarguradas, amarguram outras pessoas. Pessoas infelizes transmitem esta infelicidade também para os outros. Pessoas que estão cheias de ódio, transmitem também este ódio, esta raiva, esta infelicidade. Mas nós vamos falar do verdadeiro amor. Primeiro ponto, o verdadeiro amor se inclina para ouvir o necessitado. Então, enquanto nós vemos que os líderes mais e mais estão se levantando para falar do capeta, para falar de demônios. Mas eu vejo em toda parte, enquanto eles veem esta parte, eu vejo o amor de Deus. Eu vejo o amor de Deus que se inclina para ouvir uma pessoa que estava sendo julgada. Eu posso perguntar quantas vezes você estava na berlinda, uma corda já no pescoço e só faltava tirar a segurança embaixo para você ir para o vinagre e veio alguém e salvou. E Jesus é a única pessoa que pode nos salvar neste momento. Amém? Então eu vejo em toda parte onde existe o pecado, existe o grande amor. Onde existe o desprezo, existe o amor que é maior. Porque o amor encobre a multidão de pecados, nos diz a Bíblia. E o amor se inclina para ouvir, porque Jesus era uma pessoa curada. Quando ele saiu do batismo no Rio Jordão, a Bíblia nos diz, em Mateus 13:17, o seguinte: este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Este é o meu filho amado. Ele sabia que seria desprezado, seria rejeitado, seria crucificado. Mas ele sabia, o Pai me ama. Fala para o teu vizinho, como o Pai te ama. E sempre te amará. Porque ele está acima de tudo. O verdadeiro amor sabe ouvir os que estão sendo condenados. E a Bíblia nos diz em João 12:32, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Que amor! Todos a mim mesmo. Por isso estou dizendo, eu em toda parte vejo o amor de Deus, a presença de Deus, a solução de Deus. E Jesus diz, quando eu for levantado naquela dor, nos pregos, nas suas mãos, nos seus pés, mas eu vou atrair todos para mim mesmo. Ele não apontou pecado, ele diz, eu quero atraí-los, estou chamando-as para mim mesmo. E o verdadeiro amor sabe se identificar no versículo 6. Jesus sabe discernir corretamente, nos diz então aqui a palavra no versículo 6, aliás no 7, como insistiram na pergunta, então Jesus se levanta e diz, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Quem somos nós para acusarmos? Nós precisamos ver o grande amor de Deus. Nos diz em Romanos 5, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores.
Este é o amor de Deus. E continua, enquanto que ele estava escrevendo, o amor de Jesus estava escrevendo a sentença, aquilo que ele faria para com a mulher e aquilo que ele iria transmitir para todas aquelas pessoas. Não sei quantas centenas ou milhares de pessoas eram. E sabe qual era a sentença? Você está perdoada. Mas só na hora certa ele declarou isso. Ele declarou aquilo que ele escreveu. O verdadeiro amor jamais abandona, diz no versículo 9. Nos diz que só Jesus... então eles começaram a se retirar um após o outro, porque viram algo diferente. Entre a multidão tinha uma pessoa que amava e que se posicionava, e esta pessoa não se dobrou diante dos inimigos, daqueles acusadores, aqueles destruidores que apontavam o dedo, mas ele simplesmente permaneceu. Isto é o grande amor que nós podemos ver na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que o verdadeiro amor jamais abandona. Jesus foi abandonado pelos discípulos diante do tribunal de Pilatos, quando ele fora julgado. Mas ele não abandonou ninguém. E fala para o vizinho mais uma vez, ele nunca vai te abandonar. Amém? Pode aplaudir, ele nunca vai nos abandonar. Porque a Bíblia diz, eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos, ou a final dos séculos. Jamais ele irá nos abandonar. O verdadeiro amor permanece só diante do tribunal. E é interessante quando nós observamos que Jesus nos mostra que ele não abandona jamais. Este é o caráter do amor do Pai. Ele não pode negar-se a si mesmo, porque ele é amor. E um dos profetas nos mostra com amor eterno, eu te atraí. É um amor eterno, igual a aliança, ela é eterna. Ele jamais abandona uma pessoa porque errou uma vez. Por isso eu quero dizer, em vez de falar de demônios, eu falo do amor de Deus. Porque ele resolve, ele cura, ele sara, ele levanta o oprimido, o acusado, o derrotado, o desesperançoso. É o amor do Pai. É isto que nós precisamos divulgar, crer que nós sempre seremos amados. E a palavra de Deus, amém, pode falar aleluia mesmo, amém. Esse é o nunca te deixarei, em Hebreus 13 diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu estava numa situação muito crítica, na era de 70, tá? Não é que eu envelheci, é que o tempo voa muito rápido, tá? Eu estava morando sozinho, e eu desmaiei no banheiro. E sozinho, aí eu falei para Deus, eu quero uma prova. Eu quero uma prova que o Senhor existe. Aí o que eu fiz? Me arrastei, fui na pia, lá tinha um calendário, Luz e Vida, que eu ajudei a fundar, a editora Luz e Vida. E lá justamente falou este versículo, por isso que nunca mais eu esqueço naquele dia. Hebreus 13, 5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Aí pode ter certeza o que eu fiz. Aquilo que você também faz, de vez em quando, chorar, né? E como isso faz bem. Saber quão grande é o amor de Deus. Ele sabia na sua grandeza que eu precisava, o versículo naquele momento, naquele dia. Continuando. Somente Jesus podia salvá-la da morte por apedrejamento. E há situações que não tem ser humano que possa nos tirar de um problema a não ser Jesus. Porque Ele é Filho de Deus. Ele é Filho de Deus e sempre será. Somente Ele.
E a palavra nos diz em João 3:1, Jesus tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Naquela dor, naquela situação, mas ele amou até o fim. As pessoas estavam merecendo jamais, mas ele não olha na fraqueza, ele não olha no passado de alguém, ele não fez uma acusação sequer para esta mulher. E quantas vezes Pedro errou, mas ele estendia a mão para Pedro. Ele foi onde Pedro pescava. E só falou, você me ama, e aquilo repetiu, porque ele queria inculcar na mente, imprimir na mente de Pedro o grande amor, que ele sempre estaria com ele. Somente Jesus podia e pode salvar. Seja a situação em que você se encontra, não esqueça jamais, a crise pode ter chegado para alguns que não conhecem a Deus. Só estes últimos 10 dias nós tivemos 3 pessoas que receberam promoção e aumento. Este é o nosso Deus. Lembra-se daquele exemplo, quando a pessoa falou assim, mas pastor, o que vamos fazer agora com esta crise, com este problema? O que vai ser do nosso país? Aí a pessoa respondeu, eu tenho Jesus. Para Jesus a crise não chegou. Para com Jesus, para com os céus, sempre estarão abertos, a crise nunca vai chegar. Amém? Se você crê, pode aplaudir mais uma vez. A crise para o Filho de Deus não vai chegar. Talvez não tenhamos aquilo que gostaríamos ter, mas temos aquilo que Deus proporciona. Essa semana ainda li quando o salmista Davi falou, eu era moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Deus supre a necessidade, porque a palavra não falha. Na cruz, lembra-se quando tinha os 2 ladrões que foram julgados e Jesus entrou no lugar de Barrabás, aquele bandido. Note, esse é o tribunal humano que solta aquele que precisaria ser condenado e condena aquele que é justo. Mas naquela hora o que aconteceu? Jesus, lembra-se de mim ao entrares no teu reino. E Jesus respondeu, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Este é o amor. Ele não falou, confessa primeiro, quantos você matou, roubou, acusação e tal. Não, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele espalhou o evangelho para todas aquelas pessoas que estavam diante dele na cruz. E Jesus é isso mesmo, o verdadeiro amor levanta as pessoas. Jesus se levanta e pergunta, onde estão aqueles acusadores? Jesus pergunta pela segunda vez, ninguém te condenou? E ela respondeu, Senhor, ninguém me condenou. Aí eu posso imaginar Jesus olhando para ela e falou assim, filha, nem tampouco eu te condeno. Porque a própria consciência dela já havia condenado. Este é Jesus. Então não olha para o passado, mas olha para um futuro glorioso, porque o teu futuro está intacto para Jesus. Você precisa crer, tomar posse naquilo que Jesus, o Filho de Deus, tem. O teu futuro está intacto. Os melhores dias virão ainda na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Jesus não condena. E continuando, o verdadeiro amor sabe como estender as suas mãos. E quando nos diz em Romanos 8:33, quem pode levantar acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode? Deus quem nos
justifica. Quem é o ser humano para poder nos acusar? Mas Deus, por meio de Jesus, já nos justificou. Continuando diz, quem pode os condenar? É Jesus Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou, que está à direita do Deus Pai. Sempre tem a pergunta, quem pode? Pela terceira vez, diz, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nada. E além em seguida diz assim, não é fome, não é nudez, não é perseguição, não é morte, nada nos separar do amor de Deus. É importante, essa é a palavra, a mensagem que o mundo precisa saber. O mundo precisa conhecer, mas é uma mensagem que cura a tua alma, que cura a tua mente, que cura a tua família. Não são acusações, não são aquilo quando se fala de demônios, mas do amor do Pai. Ele lá de cima, os céus estão abertos para inclinar. Jesus se inclinou, mas também o Pai se inclina para ouvir a sua petição, ouvir a sua oração, ouvir o seu clamor. O verdadeiro amor sabe perdoar. Dá uma cutucada no teu irmão, na tua irmã. Perdoa. Aquele que conhece o perdão, perdoa. Aquele que perdoa é porque ele foi curado. Toda pessoa que tem ódio ou raiva gera muitas doenças. Gera separações, mas o verdadeiro amor perdoa. Eu vejo onde existe o pecado, o amor é maior. Onde existe a rejeição, existe o pecado. Onde existe então a acusação, eu ouço a voz do Pai, que sempre estará conosco. Com amor eterno eu te atraí. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, o amor do Pai. E em Malaquias nos diz, 7:18, quem é semelhante como Deus, que perdoa os pecados e se esquece deles? Primeiramente, quem? Espera aí um pouquinho. Quem é semelhante? Não tem semelhante a Deus. O homem muitas vezes os perdoa e depois aponta o dedo. Mas diz, quem é semelhante a Deus, que perdoa os pecados e se esquece deles. Uma pessoa perdoada, ele não fica relembrando. Porque quando nós entendemos o amor do Pai, ele diz que ele esquece. Simplesmente, talvez seria uma folha como essa, daquilo que você fez, mas na hora que você chega diante do Pai, uma folha em branca. Amém? Isto é Jesus, é o amor do Pai. Nós precisamos crer não o que as pessoas dizem, ou o que as pessoas falam, mas sim aquilo que Jesus nos diz. E aí continua, primeiro ele esquece, no 19, tornará a ter compaixão de você, pisará aos pés os nossos pecados. Primeiro ele perdoa, aí ele faz o que faça comigo agora assim, ó. Aí, pisa. É ele que está dizendo, ele pisa e já pisou nos teus pecados, no teu passado. Toma posse pela fé, para você ser curado em nome de Jesus. E ainda diz mais, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele lança nas profundezas do mar. E ainda diz que tem um aviso, proibido pescar aqui, porque lá estão os pecados, proibido pescar. Agora não sei se é verdade, alguém falou que naquele local todos os peixes estão cegos. Isso eu já ouvi, porque lá estão os nossos pecados. Ele perdoou, esquece,
pisa e lança. Isto é amor, gente. Este é o grande amor do Pai. Quando se inclinou e escreveu, o conteúdo foi: filha, você está absolvida. Você está absolvida. Você está perdoada. E continuando: assim como a chuva vai levar aquilo que eu escrevi, assim são os teus pecados que desapareceram. Quando você escreve algo no vento, aliás, na poeira, aí vem um vento, aquilo leva tudo embora. Ou a chuva, assim são os pecados. E as pessoas, quantas vezes eu pedi perdão quando pessoas me ofenderam, mas como eu recebi a bênção de Deus por aquelas pessoas que me ofenderam quando eu tomei a iniciativa. Com eu estava tão magoado assim, que eu peguei até 2 testemunhas para ter alguém uma prova. E quando eu falei, olha, eu quero te pedir perdão pelos 2 anos de conflito que nós vivemos, este homem falou assim: não, mas o culpado sou eu. Eu que te machuquei muito. Eu deveria ter pedido perdão para você como mais velho. Note, aquele que, quando você pede perdão para alguém, isto não é fraqueza. Isto é uma virtude. Isto significa a presença de Deus. É aquilo que Jesus falou na cruz: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por isso nós na comunidade nós temos começos e recomeços. Se isto está na Bíblia, então quem somos nós para fazermos o contrário? Começos e recomeços. Aí o verdadeiro amor envolve as pessoas, envolve os curados. Posso imaginar, ele falou: vai, filha, vai, só deixe aquilo, os teus pecados. Mas quando ele falou vai, eu creio que apertou a mão e dizer: mas o meu amor vai com você. Onde você for, você vai lembrar deste grande amor que eu demonstrei para você hoje. Vai, você está liberta da escravidão. Vai, porque você está curado do teu passado. Vai agora testemunhar, falar de Jesus, que existe um homem sobre a face da terra, que não aponta o dedo, mas estende a mão, e que te ama profundamente. Eu tenho a certeza que ela depois se casou, ou se reconciliou, e teve filhos, teve gerações. São pensamentos, são versículos que nós só vamos receber na eternidade, encontrar aquelas pessoas tão amadas. Eu gostaria de perguntar a você: o que impede você liberar o teu amor, o perdão para as pessoas? Vai, porque você nunca perderá o seu valor para mim. Fala para o teu vizinho: você nunca perderá o valor para Jesus. Não é um erro que vai te desqualificar, mas eu vejo o amor do Pai. Na incerteza, na acusação, num grito, num fracasso, é o amor do Pai, porque Ele é maior. Em Isaías 43, nós podemos, 43:1, Isaías 43:1 diz o seguinte, eu senti, Isaías 43:1, o Senhor, eu vou agora, coloquei o meu versículo,
aliás, o meu nome. O Senhor te formou rude. Não temas, não tenhas medo rude, porque eu te comprei rude. Chamei-te pelo teu nome rude, tu és meu. Isaías 43:1. Quando eu me converti, foi esta palavra que o pastor me deu naquela noite. O louvor já pode subir. Foi que me deu naquela noite. Ele falou: sempre coloque o meu nome, o teu nome no meio. Quando eu falei para ele: pastor, não ora por mim, porque eu cometi muitos pecados. Eu não mereço que o Senhor me abençoe. Ele falou: para isso Jesus morreu. Eu não esqueço, isso foi nos anos 70. Parece que foi ontem, porque é o amor do Pai, é o amor de Deus. Eu gostaria que você lesse este versículo, Isaías 43:1, em casa mais vezes. E Jesus diz, então, vai para aquela mulher, vai anunciar à sociedade que existe um verdadeiro amor. Sempre há um grande choque quando os que foram curados voltam para a sociedade. Foi no meu caso. Quando estão curados, estão perdoados, foram salvos por Jesus, há um grande choque, porque eles querem te arrastar novamente para outro caminho. Mas lembre-se de Isaías 43:1. O Espírito Santo e os olhos humanos não combinam, porque o Espírito Santo é tão grande. Quando vejo que o inimigo talvez quer jogar um contra o outro, mas os céus estão abertos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, o Filho de Deus, tomou posse aqui na terra. Ele invadiu a terra com seu grande amor, com a sua presença, com a sua fidelidade. Onde você deve recomeçar? A família Siloé, sejamos como Paulo quando estava diante do tribunal de Roma, Atos 26:28. Então o rei Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco não me convences de me tornar um crente. E Paulo fala: puxa, que pena. Paulo esteve preso 8 anos, você pode deixar, 8 anos, nos seus 24 anos de ministério. Mas a palavra de Deus nunca foi algemada. Ele nunca deixou de falar do amor do Pai. Ele nunca deixou de anunciar as boas novas. E quando o rei Agripa o interrompeu, porque estavam muitas pessoas, ele fala em versículo seguinte: mas que pena, que não fosse somente o Senhor que se tornasse um cristão, mas todos os que aqui estão. E eu sei, isto aconteceu, porque em Filipenses no final ele escreve: saúdo a todos os da casa de César, saúdo a todos, e principalmente os da casa de César. Era necessário Paulo ser preso, ser algemado e chegar diante do rei do tribunal para testemunhar do amor de Deus. E na eternidade nós saberemos quanta colheita surgiu após as prisões de Paulo. E por onde Jesus passa, a colheita não para. Em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir este Deus. Vamos ficar em pé e vamos ouvir uma música. Antes de orar por você, quero que você saia daqui com essa certeza de, assim como Jesus estava na sua trajetória, e as vozes do mundo não foram mais altos do que a voz do Mestre, que você saia desse lugar nessa noite
tendo a convicção daquilo que Jesus espera de você, tendo a convicção que Jesus já te vê pronto, sarado, uma obra-prima do Senhor, e que voz do mundo, vozes da acusação, vozes de tribunal humano não vão tirar você nem a tua família da casa do Senhor, amém? Quero orar com você, quero abençoar a tua vida, abençoar a tua semana, que todas as vozes, Senhor, que o mundo tem trazido sobre a vida de cada um dos meus irmãos, seja silenciada pelo poder da tua palavra. Senhor, tu sabes quantos corações amargurados, talvez pessoas que talvez tenham até querendo desistir da caminhada, Senhor, mas assim como o Senhor teve compaixão daquela mulher, hoje o Senhor tem compaixão de nós, Senhor, e nós queremos abençoar, Senhor, liberar, ó Pai, um renovo sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, sobre cada cela, sobre cada ministério, Senhor, porque o Senhor nos vê prontos, o Senhor nos vê sarados, o Senhor nos vê como uma obra-prima, Senhor, o Senhor nos vê como uma menina dos teus olhos, Senhor, e nada, nenhuma voz vai ser mais forte do que a tua voz sobre nós, Senhor. Nos libera, Senhor, para realmente fazer e testemunhar da tua bondade sobre nós, que os nossos pés estejam firmados na rocha, Senhor, que as vozes podem vir, as tempestades podem vir, mas nós e as nossas famílias e a família Siloé jamais será atingida. Abençoamos cada célula, cada programação que se reunirá nessa semana, Pai, uma nova porção de graça, de favor, também sobre o Multiplique Seu Talento, Senhor, Pai, que sejam realmente descobertos talentos, criatividade sobre o teu povo. Libera o teu extraordinário sobre cada vida. Pai, obrigado, que o Senhor venha nessa noite com uma porção de cura, de renovo e de bálsamo sobre os nossos corações, e com a mesma paz que nós recebemos, nós abençoamos a família Siloé em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas, agradecendo ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você e de mim. Amém. Não esqueça de dar aqueles 50 abraços. Abençoa a vida do teu irmão, da tua irmã, e nos vemos quarta-feira na reunião de oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.